Uma produção. Bruá. Olá e bem-vindos ao último episódio do A Culpa é Delas. Mas aquilo que eu não disse é que é da primeira temporada. Querem saber mais? Não percam a mensagem do fim. Até já! Olá, o meu nome é Patrícia Soares, estamos de volta ao A Culpa é Delas e de volta com o Luís Silva, que vocês já conheceram no episódio anterior e que tem aqui um percurso incrível. E eu no episódio anterior, Luís, já começava quase a falar daquilo que queria falar contigo hoje, porque na verdade já estava cheio de vontade de uma conversa ir dar à outra. Bem-vindo outra vez. Olá, Patrícia. Luís, tu falaste já muito daquilo que tem sido o teu trabalho com o técnico e também tem sido esse trabalho que acaba por não ser só no teu dia a dia enquanto membro, não é, da academia no técnico. Também é uma postura de vida, eu diria. Sim. Tem que ser. Sim, e aqui hoje gostava de começar a tocar um bocadinho, até porque eu acho que eu ainda não sou mãe, sou tia só, mas tenho muitas amigas a serem mães e começo a perceber também que as perspectivas que cada um de nós tem em relação à maternidade e à paternidade são diferentes e que também há alguma desinformação em relação à mesma. E por outro lado, que era algo que também queria falar contigo, que às vezes há ambientes que são menos propícios à maternidade e o que é que isso quer dizer também para homens e para mulheres, no fundo. Eu gostava que tu falasses um bocadinho também do que é que tem sido o trabalho no técnico nesse sentido, porque eu acho que é muito interessante. Pois, portanto, pegando um pouco naquilo das experiências críticas, Sim. nós no técnico chegámos à conclusão que de facto um dos aspectos críticos na evolução da carreira das professoras no técnico é de facto a oportunidade de ter a experiência internacional, de fazer investigação de forma intensiva. Os professores no técnico são essencialmente promovidos obviamente pelo ensino que fazem, mas também pela qualidade da investigação. Claro. Ora, quando uma professora é mãe, isso tem impacto direto, em primeiro lugar, logo na sua disponibilidade, Claro. e depois, durante a licença de maternidade, tem logo ali um impacto brutal na carreira. E que, desculpa interromper-te, mas que já se começa a falar até do Child Care Penalty. Não consigo muito bem traduzir isto para português, mas no fundo a multa por cuidar de crianças. Claro. E portanto o que nós decidimos a primeira decisão que tomamos é pai ou mãe que gozem uma licença de maternidade ou de parentalidade superior, daquelas de longa duração, superior a 100 dias, têm um período imediatamente após a licença de licença para não darem aulas, Okay. não é? De dispensa de serviço docente. Para quê? Para que as pessoas mais rapidamente possam voltar a fazer a sua investigação. Sim. Portanto, nós entendemos que uma mãe ou um pai está em casa com o seu bebê, regressa ao trabalho e depois tem logo uma carrada de aulas para dar, depois nós não lhe podemos pedir, olha, agora volta lá a fazer investigação com o ritmo com que estavas a fazer. Portanto, entendemos. Claro. O que é fundamental é voltares e fazeres investigação da forma como estavas a fazer antes. Portanto, isto é onde nós damos a dispensa de serviço letivo. Sim. As pessoas voltam e depois retomam as suas tarefas com um foco na investigação. Sim. Porquê? Porque de facto a investigação é que depois condiciona a forma como as pessoas são promovidas. Sim, e também no fundo aqui este percurso de carreira que estavas a dizer, e é muito interessante essa noção, não é eventos críticos, é eventos... Experiências críticas. Desculpa. Acho super interessante, no fundo, vocês terem conseguido categorizar quais são e como é que podem intervir a favor delas, não é? Para não haver essa penalização de alguém, não é? E às vezes não sei se estou a dizer nós, não sei se é o caso, mas vou generalizar à mesma, mas parece que quando pensamos em alguém foi mãe ou pai, houve uma criança que só há mãe nessa figura. Claro. E muitas vezes que ser mãe é fantástico, maravilhoso e etc, mas não pensamos quase no dark side of the moon, não é? Pois, exatamente. Que essa escolha também tem, infelizmente, efeitos negativos. É uma escolha que influencia a carreira. Obviamente. E portanto nós utilizamos usamos esta licença nova que nós criamos lá no Técnica para fazer algum coaching das nossas professoras. Sim. Porque é uma boa forma de nós introduzirmos a necessidade
das professoras fazerem um planeamento muito detalhado da carreira. Sim. E nós damos sempre o exemplo das experiências críticas e da maternidade e da paternidade. Uma componente que é crítica na carreira dos nossos professores é uma dimensão internacional. Ao contrário do que acontece com um CEO, em que é expectável ele trabalhar 2 ou 3 anos no outro país do mundo, nós não pedimos isso aos nossos professores, mas pedimos que eles tenham uma carreira suficientemente internacional. Ora, uma mãe ou uma professora que está a pensar ter filhos, se pretende passar 3 meses, 6 meses no estrangeiro, não pode decidir, olha, daqui a 2 meses eu vou para fora, como acontece com os homens. Pois. Portanto, tem que planear a sua carreira de forma muito mais estratégica. Portanto, Sim. nós dizemos às nossas professoras, nós queremos que vocês cheguem ao topo. Nós percebemos exatamente que existem aqui um conjunto de elementos que são críticos para vocês chegarem ao topo, e vocês, tendo em conta o contexto, vocês têm que planear e preparar-se, e têm que o fazer de uma forma diferente do que fazem os homens, porque a nossa sociedade ainda vive neste contexto, e de facto as mulheres é que são mães, não é? Portanto, sim, há também aqui uma dimensão de dedicação física e de entrega, sim, física que os homens não têm. Sim. E portanto, nós usamos essa dimensão da licença de parentalidade para fazer um coaching muito forte das nossas professoras, no sentido, nós queremos que todas sejam professoras catedráticas, um dia. Para isso, vamos lá planear a vossa carreira. Pensem, sim, de forma estratégica, planeiem as coisas de uma forma que tem que ser um bocadinho diferente daquela que os homens fazem, porque o vosso contexto é diferente. Sim, no fundo, o que me parece é que é reconhecer que efetivamente a sociedade organiza-se dessa forma, e por exatamente, muito até que possa ser uma mulher que tem uma relação plenamente equilibrada e que foi 50-50, é 50-50 em todas as situações. A verdade é que ao final do dia, por muito que isso seja, vai sempre haver aqui, mais que não seja o impacto de ter sido mãe, não é? Fisicamente mãe, não é? Obviamente. De dar luz a uma criança, não é? Não é propriamente volta à bicicleta, está tudo como ontem. Não é. E também aquilo que me parece que estás a dizer é de que forma a própria instituição pode reconhecer isso e pôr-se ao lado, não é? Em vez de ser de uma forma da exigência apenas do siga, de como é que nos sentamos em conjunto e te pomos volta, não é? Exatamente. Conhecendo que és uma pessoa que quer continuar a evoluir na tua carreira e que ser mãe não tem que influenciar negativamente isso. Exatamente. Portanto, nós dizemos às pessoas quando nós transmitimos isto, todos os nossos professores, nós levamos-los para um sítio 3 dias quando os contratamos e fazemos e explicamos o que é o técnico, o que esperamos dele. Sim. Quando nós dizemos isto às nossas professoras, eu até tenho tido esse papel de dizer às professoras, olha, isto é o que nós esperamos de vocês, nós queremos que todas sejam professoras catedráticas, é importante por diferentes razões, mas porque nós queremos que toda a gente tenha sucesso. Mas vocês, em particular as mulheres, vocês estão aqui numa situação mais complexa. Sim. As pessoas muitas vezes ficam chocadas com isto, mas depois começam a pensar e chegam à conclusão que eu tenho razão, não é? Porque no mundo ideal, de facto, eu não teria que dizer isto, sim, mas nós não estamos no mundo ideal. E portanto isso tem sido muito motivador de uma reflexão mais estratégica até das próprias mulheres sobre, sim, a sua carreira. Sim, e sobre as suas decisões em relação à mesma, não é? Porque claro. Acho que, e eu falava disto com algumas amigas, e tu também podes dizer em relação ao que tem sido a tua experiência, não é? O teu percurso, mas quando falava com algumas amigas, acho que, e com alguns amigos, acho que qualquer rapariga, não é? À medida que vai crescendo e toma as suas decisões em relação ao que é que vai fazer, ao que é que não vai fazer, quais é que são as decisões que toma em relação à sua carreira, tem isso no back burner. Isto claro. Existe. Eu acho que praticamente nenhum homem, quando está a decidir se emigra, se vai aceitar um novo trabalho, se etc. Exatamente. Pensa, se eu tiver filhos, o que é que isto quer dizer e como é que isto encaixa dentro do plano? Não é? Até porque há aqui uma questão biológica que nos condicionará para sempre enquanto mulheres, que é a idade fértil. Pronto, existe, há que reconhecê-la. Olá! Se alguma vez quiseste aprender mais sobre vinhos, mas nunca soubeste exatamente por onde começar, o Sumo de Uva é o podcast ideal para ti. Junta-te a mim, Afonso Ferreira, numa escola de vinhos que vai pelas principais regiões de vinhos do país e aprende também a apreciar, a gostar e a conhecer mais dessa coisa maravilhosa que é o vinho. Vemo-nos lá!
eu acho interessante é que, daquilo que me parece que estás a dizer, é que vocês acabam por reconhecer de forma positiva. Isto é, és mulher, podes ou não querer ter filhos, mas se quiseres, a maneira como nós queremos apoiar-te é desta forma. Exatamente. Nós queremos, as pessoas têm que desenvolver do ponto de vista pessoal da forma que entenderem. Claro. Agora, não podem ser discriminadas por serem mães. Antes, pelo contrário. Nós temos num país em que estamos sempre com o discurso da demografia e agora uma instituição académica iria colocar entraves ou não iria facilitar a vida familiar dos seus pais e das suas mães. Não faz sentido nenhum. Portanto, nós queremos quando criamos esta licença de maternidade, parentalidade alargada, queríamos colocar isso como algo que fosse também uma mensagem para as nossas professoras e para os nossos profissionais em geral. É que isto é importante para nós queremos dar aqui, dentro das nossas possibilidades, que são relativamente limitadas, queremos dar aqui as melhores condições para toda a gente se poder desenvolver de forma harmoniosa, numa boa relação entre o trabalho e a vida pessoal. O técnico tem algumas vantagens, tem uma creche dentro do campus e isso tudo, portanto, que cria algumas facilidades, mas nós percebemos que do ponto de vista da carreira temos que eliminar tudo o que sejam as dificuldades que sejam inerentes às escolhas da vida pessoal. Temos que eliminar isso. E já agora explica-me, e se um homem dentro do técnico decidir também ter aqui uma preponderância em termos da sua vida familiar, não é? Depois de ter filhos, como é que isso processa? Há um processo semelhante? Não, isto é verdade, isto é totalmente simétrico, não há aqui nenhuma... Se um homem decidir ter 100 dias de licença de parentalidade, também tem direito ao semestre a seguir de dispensa de serviço letivo. Sim, não é? Portanto, ter esse easing, não é? Mas geralmente, das estatísticas que nós fizemos, os homens nunca fazem isso. Pois, infelizmente. Infelizmente. Não é? Eu acho que às vezes também aqui, e não sei se tu sentes isso, mas que na verdade também o contrário, não é? Óbvio, e haverá a maior parte das mulheres que acaba por ter essa necessidade de estar mais tempo com os seus filhos, não é? De ter a maternidade alargada e ter a experiência alargada ao máximo, até porque daquilo que me contam, ainda não é da minha experiência, mas daquilo que me contam é um 360, mas ao mesmo tempo também quase que há a dupla multa, não é? Se queres ser uma mãe muito presente, és multada. Se queres ser uma mãe que prioritiza e que até tem um companheiro, por exemplo, não é? Que acaba por fazer esse papel, também és multada, não é? Porque na verdade uma mulher que também não tenha esse papel, eu acho que ainda tem um bocadinho uma conotação não positiva. Pois nós estamos a tentar inverter um bocadinho isso. A próxima medida que eu vou tentar implementar é ter reuniões naqueles intervalos que sejam razoáveis para qualquer pessoa levar os filhos à escola e ir buscar os filhos à escola, não é? Que é algo que agora já é comum no Reino Unido e noutras instituições, não é? As reuniões só começam depois das 10 e têm que terminar antes das 4. Eu fico sempre um pouco zangado quando marcam reuniões para as 9 da manhã e às 9h30 ali no limite do que eu consigo conjugar. Portanto, tu tens filhos, desculpa, não tenho duas gêmeas. E portanto isso e já quer dizer que tem que haver todo um trabalho anterior nessa manhã de quem é que vai levar, afinal não sei o quê. Há toda a logística que é normal a todos os pais e que quando uma pessoa não estou a reconhecer também esse teu papel, não é? Estão a dizer que tu só podes existir dentro do papel de professor ou do papel enquanto profissional. Sim. É de facto a instituição não perceber que as pessoas têm uma vida à volta da instituição que muitas vezes não é compatível com as expectativas da generalidade das pessoas. Sim. Nas reuniões em que eu estou não há muita gente com filhos pequenos, portanto para eles é normal marcar reuniões às 9 da manhã ou às 9h30 Sim, eu percebo o que é que estás a dizer. Eu muitas vezes protesto e é desse protesto que nascerá um dia uma regra um pouco mais restrita. Até porque na verdade também ainda há muitos dias há muitas horas entre as 10 e as 4 para reunir, não é? Claro. Isto é só uma questão da mensagem certa entrar no exatamente. De facto é fazer aquele clique que é mais cultural do que necessariamente. Muitas vezes não existe nenhuma limitação, as pessoas não veem nenhum problema em as reuniões começarem às 9h30 ou às 10, mas de facto não é um problema que elas tenham sido expostas.
Portanto, estamos a pegar na conversa que tivemos no outro episódio, que é pá, mas isso eu não vejo, não é? Exatamente, assim, eu não sinto isso, é claro, mas todos os meus filhos têm 20 e tal anos, portanto não os tenho que levar à escola. Já não tenho essa dependência. Exatamente. Portanto, esta diversidade de perspectivas que a igualdade de género trouxe de forma central, eu penso que é fundamental para nós termos instituições um bocadinho mais equilibradas. Eu acho, e diz-me, mas eu acho que no fundo o que também estamos a dizer é que quando falamos de feminismo ou quando falamos de equidade de género não serve só mulheres. É? Claro, eu estou mais interessado no respeito pelo próximo. Exato. Em todas as suas dimensões. Claro, as mulheres é um problema maior, porque é metade da sociedade, não é? E metade que tem levado assim um chega para lá durante os últimos séculos. Exatamente. Ainda com algum espaço. Mas de facto eu acho que é a questão do respeito que é o aspecto que é mais fundamental. Aqui é respeito pelo indivíduo, independentemente da raça, credo, género, do que for. Não, o indivíduo por si, não é? Exatamente. É engraçado que estás a dizer e vai pegar com o que a Ana Pereira de Andrade disse noutro episódio, que é, eu acho isto só direitos humanos. Eu acho que qualquer pessoa que pense não tem que pensar muito em se é género, se é identificação de género, se é... Claro. Só direitos humanos. Claro, exatamente. Boa. Ficamos já aqui com tanta coisa para falar ainda. Obrigada, Luís. Ok, obrigado. Olá e obrigada por terem ouvido o último episódio da primeira temporada do A Culpa é Delas. E claramente eu estou a gravar isto no meu telemóvel e não estou no estúdio, mas também estamos em quarentena, não havia como. Mas o que é verdade e que é uma boa notícia, apesar de tudo aquilo que nos tem rodeado, é que, apesar de hoje terem ouvido o último episódio da primeira temporada, já estamos a planear a segunda. E o que vem aí? Mas não exclui que vocês continuem a deixar o vosso feedback, que deixem também o feedback desta primeira temporada, o que é que gostaram, o que é que não foi tão bom, porque, claro, há sempre espaço para melhoria. Deixem também o vosso feedback em reviews no iTunes, é super importante até para ver se conseguimos andar lá a esgrimar com a nata da nata dos podcasts em Portugal. E, sem dúvida, aqui deixar o meu mais terno obrigada, porque a vossa recepção foi mais do que calorosa àquilo que é um projeto, nem sei o que é o hei de apelidar, de tempos livres, mas que tem dado muito gozo. Agradecer-vos porque efetivamente dar voz à equidade de género, ao feminismo, é algo que parecia difícil, mas é tão simples. E os relatos que têm chegado das conversas que vocês têm tido na sequência destas primeiras, não é? Que se passam entre mim e amigos de amigos, trazem mais um amigo também, é fantástico. Quero muito continuar, por isso deixem por favor o vosso feedback, deixem ideias para a próxima temporada, que temas é que ainda não falámos e que vocês gostavam de ouvir, de me ouvir a falar com os convidados, ou que os meus convidados falassem sobre. Vamos ter um novo painel, há coisas muito interessantes para aí planeadas e não há vírus que nos detenha. Até já! E já me esquecia, e que tal um episódio especial quarentena? É que na verdade eu já estou a falar com as paredes, portanto mais valia que vocês nos ouvissem. Sim, já falo no plural, eu e eu próprio.